Bom dia, bom dia, bom dia. Mais um Morning Call, o que esperar do mercado hoje? Eu sou o professor Wagner aqui da Francesca Educação Financeira e todos os dias a partir das 5h50 da manhã nós estamos aqui para falar sobre o fechamento de mercado no dia anterior e trazer as principais notícias que movimentam o mercado financeiro no dia de hoje. Olhamos aí para cenário político, econômico e corporativo. Sextamos então dia 8 de outubro de 2021, semana aí bem conturbada, na verdade, né? Então vamos falar um pouquinho mais sobre o que aconteceu no dia de ontem e o que esperar aí para essa sexta-feira, que encerra então essa semana aí de grande volatilidade no mercado financeiro como um todo. Não esqueça então, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha esse conteúdo, assim o YouTube entende que é um conteúdo relevante e entrega de forma gratuita a cada vez mais pessoas também. Você também pode acessar aí um dos nossos grupos de WhatsApp, onde você recebe esse conteúdo também em PDF antes das 7 horas da manhã. Olhando então um pouquinho para fechamento de mercado no dia de ontem e para aquilo que aconteceu, podendo também impactar o mercado no dia de hoje, nós tivemos aí um dia em que o Ibovespa novamente, pelo terceiro dia consecutivo, lateraliza, né? Se descolou pelo segundo dia consecutivo também aí do exterior, onde as principais bolsas globais tiveram alta, aí, principalmente por um olhar no exterior positivo, mas por aqui ficamos basicamente num 0 a 0, onde os investidores continuam de olho aí na questão da PEC dos precatórios, que pode ser votada na próxima semana e obviamente traz diversos desdobramentos aí que podem impactar com o orçamento de 2022. Além disso, os investidores também continuam de olho na questão da CPI da Covid, que se aproxima aí de um desfecho na próxima semana, onde na semana do dia 18 aí deve haver então a votação do relatório, a entrega e votação aí do relatório da CPI, que já dura alguns meses. Risco fiscal também está no radar dos investidores e olhando aí para o exterior, o que fez basicamente aí com que os mercados ficassem um pouco mais tranquilos no dia de ontem foi novamente aí a confirmação, né, da proximidade do acordo lá nos Estados Unidos entre democratas e republicanos, olhando aí para o teto da dívida, né, e para a possibilidade aí, provavelmente da manutenção, da liberação do teto aí, aumento do teto da dívida até dezembro, o que traz aí mais segurança, né, para a maior economia global, evitando aí o risco de calote que a própria Janet Yellen aí ressaltava aí que poderia acontecer aí se não houvesse uma definição até o dia 18 desse mês. O Departamento de Energia lá nos Estados Unidos também volta a liberar aí as reservas estratégicas de petróleo, dizendo que também não tem interesse na questão de venda, o que também voltou a subir o petróleo no dia de ontem, que teve momentos aí de cair quase 3% e fechou novamente o dia em queda. E olhando para a Europa, né, a possibilidade de um volume maior de gás natural vindo da China fez com que houvesse aí uma leve queda no gás natural e também reforçasse aí a questão reduzisse a preocupação com a crise energética na Europa, trazendo um pouco mais de tranquilidade também aí para as bolsas europeias. Além disso, uma grande, como acontece no dia de hoje também, uma grande expectativa em torno da divulgação dos empregos, da folha de empregos não agrícolas nos Estados Unidos, né, o payroll, que acontece aí toda a primeira sexta-feira do mês, divulgando então a geração oficial de empregos lá nos Estados Unidos. Na Europa também uma perspectiva grande em relação ao Banco Central Europeu aí que pode trazer aí a redução de estímulos e a inflação que continua no radar. Por fim, aí na Ásia, uma grande movimentação em torno aí do retorno das ações aí, né, da retomada de mercado na China após o feriado prolongado. Então também podemos ter desdobramentos aí em relação aos calotes das incorporadoras, como foi o caso da Evergrande e de outras empresas que acabam ficando no radar dos investidores e também devem impactar no dia a dia no mercado
hoje. Olhando um pouquinho para números de forma geral, no dia de ontem, então, o Ibovespa teve uma alta de 0,02% a 110.585 pontos. O dólar aí subiu, chegando próximo dos R$ 5,52, fechando a R$ 5,51. Alta de 0,47, forte alta aí, o que acaba preocupando bastante também os especialistas. Bolsas norte-americanas aí conseguiram fechar o dia em forte alta, onde Nasdaq subiu 1,05% a 14.654 pontos, o índice S&P 500 subiu 0,83%, chegando aí a 4.399 pontos, e Dow Jones aí subiu 0,98% a 34.754 pontos. Então, uma boa confiança aí nos mercados norte-americanos, e o mesmo aconteceu aí nas bolsas europeias, que subiram todas mais de 1% também no dia de ontem. Apesar disso, aí, olhando para essa desconfiança a nível Brasil também e os riscos que temos por aqui, vimos o euro novamente aí chegando aos R$ 6,35, uma alta de 0,11%, e as bolsas europeias, tivemos o DAX na Alemanha subindo 1,85% a 15.250 pontos, o CAC na França subiu 1,65%, chegando aos 6.600 pontos, e no Reino Unido a alta foi de 1,17%, a 7.078 pontos. Na China, então, ontem ainda continuávamos com o feriado, né? Então a bolsa continuava aí com os números do dia 30/9. E olhando para o Japão, a alta ontem havia sido de 0,54% a 27.678 pontos. Olhando aí para o cenário de cripto, que teve aí nos últimos dias algumas altas, mas uma volatilidade grande também, como aconteceu com o restante dos mercados. O Bitcoin ontem caiu 1,07% aí no fechamento, e o Ethereum aí vinha com alta de 2,14%. Petróleo futuro, como já falávamos ali na abertura do nosso Morning Call, também tivemos aí um momento como ontem, logo pela manhã falávamos aí da perspectiva aí de queda no preço futuro de petróleo, aos Estados Unidos aí reforçarem a questão das reservas estratégicas, o petróleo voltou a subir e o Brent fechou aí a cotação de $82,42, enquanto o WTI fechou aí a $78,84. Então, voltando a altas, próxima das máximas aí dos últimos 7 anos aí, o petróleo futuro. Índice S&P 500 VIX, o famoso índice do medo, caindo ontem com um bom movimento das bolsas norte-americanas, caindo 6,95%. O índice VIX então baixou aí para 19,54 pontos. Lembrando, quanto mais baixo, menor a volatilidade, menor o risco no mercado de ações, e sempre abaixo de 20 pontos é mais fácil aí de prever os movimentos, então traz mais tranquilidade também para os mercados de renda variável, principalmente aí olhando para as bolsas norte-americanas. Olhando aí para metais futuro também, nós tivemos o ouro futuro sendo negociado aí a $1.757,90 a onça. Alumínio futuro aí chegando à negociação de $2.943,25, e o ferro refinado subindo um pouquinho aí com a perspectiva aí de final de outubro a $118,10. Esse foi o fechamento aí do dia de ontem. Olhando aí para as principais altas do índice Ibovespa, tivemos aí Banco Inter subindo forte no dia de ontem, recuperando boa parte da perda dos últimos dias. BID11, que são as ações de units aí de Banco Inter, subiram 12,05%, fechando aí a cotação a R$ 46,56. BID4, que são as ações preferenciais, subindo 11,67% a R$ 15,69. Importante aqui a ressalva que as ações de Banco Inter subiram forte no dia de ontem, após a divulgação de que as ações units, né, de Banco Inter não serão mais negociadas na Bolsa Brasileira, serão negociadas aí na Bolsa Norte-Americana, e por aqui teremos então
a questão dos BDRs, né, de Banco Inter que serão negociados na Bolsa Brasileira. Isso fez com que houvesse essa forte alta no dia de ontem, depois de dias consecutivos de fortes quedas nas ações de Banco Inter. Quem também foi fortemente impactado no dia de ontem por algumas definições do setor foi a área de educação, onde tivemos aí as principais altas também, com os alunos, com divulgações aí do terceiro trimestre aí, de retomada aí no aumento de alunos em cursos de graduação e pós-graduação. Com isso, IDUC 3 aí subiu 9,81%, chegando aí a R$ 25,63, e Cogna 3, COGN 3 subiu 4,67%, chegando a R$ 2,91. Nesse meio de caminho aí temos XPBR 31, que é o BDR aí de XP, né, após a cisão aí com o Itaú, e aí temos a negociação então do BDR da XP aqui no Brasil, que subiu 7,34% a R$ 231,50. Olhando aí para as principais quedas do índice Bovespa no dia de ontem, nós tivemos aí CVC-B3 caindo 4,71%, as ações de CVC a R$ 19,82. Lembrando aí que CVC tem sofrido desde o início da semana aí com um ataque hacker, né, que ainda mantém alguns dos seus sistemas inoperantes e falta ainda alguns pontos aí para recuperar todo o acesso aí da companhia. Via 3, né, dona da Casas Bahia e Ponto, também caindo ontem 4,06% a R$ 7,79, após altas dos últimos dias. Raio 3, que é Rumo que havia também subido em alguns momentos, até mesmo por conta de algumas concessões e contratos aí de ferrovias em alguns estados, mas ontem caiu 3,23% a R$ 17,64. MGLU3, Magazine Luiza, Magalu, também caindo 2,97% a R$ 14,03. E Lame 4, a holding de lojas americanas, aí caindo 2,82% a R$ 4,82. Foram as principais altas e baixas do índice Bovespa no dia de ontem. Olhando aí para a agenda de indicadores do dia de hoje, o indicador mais importante para ficar de olho na semana, o IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo, a inflação oficial do país, que é divulgada aí no dia de hoje, referente ao mês de setembro, e pode trazer grandes desdobramentos, até mesmo olhando aí para a próxima reunião do Copom. Lembrando, tivemos o IPCA 15 aí acima da expectativa, né, chegando a 1,14%, então devemos ter inicialmente um IPCA forte também nessa divulgação, e isso pode impactar tanto investimentos quanto crédito e também a própria política monetária do Banco Central brasileiro. Olhando aí para fora, internacionalmente, alguns indicadores que são importantes ficar de olho no dia de hoje. Nós temos aí a divulgação da balança comercial na Alemanha, que inclusive já foi divulgada logo cedo, e foi o menor superávit da balança comercial alemã dos últimos 15 meses. Então, mais de quase um ano e meio aí, e é a menor balança comercial, menor superávit da balança comercial alemã, preocupando também justamente aí com alguns outros pontos, como já vimos essa semana aí, que pesam na Alemanha e na zona do euro, podendo trazer maiores preocupações aí para o velho continente. Hoje também aí tem a divulgação da ata do Comitê de Política Financeira e do boletim trimestral ali, que mostra também esse movimento aí do mercado financeiro do Bank of England, né, do BOE. Tanto o boletim trimestral quanto a ata são divulgadas aí no dia de hoje e devem trazer também maiores informações referente à política monetária e os próximos passos da economia. Payroll nos Estados Unidos, que nós já falamos aí durante toda a semana, é divulgado aí no dia de hoje, a geração de empregos não agrícolas, então, e discurso aí de membros do Banco Central Europeu, que também aí devem falar novamente, trazer novas pistas aí sobre o processo aí de redução de estímulos econômicos e também qual o processo aí que a presidente Christine Lagarde aí falou durante a semana para tentar amenizar para alguns países aí o impacto aí do crescimento econômico com a retirada dos estímulos.
Tudo isso vale a pena ficar de olho e deve movimentar o mercado no dia de hoje. Olhando para outros aspectos que devem movimentar o mercado, principalmente olhando para política, economia e cenário corporativo. Na política aí temos a CPI da Covid, que vai ouvir novamente aí na próxima semana, pela terceira vez, inclusive, o ministro da Saúde, o atual ministro da Saúde, né, o Marcelo Queiroga, aí buscando maiores informações, lembrando que a CPI está em fase final, como falávamos já anteriormente. Também tivemos no dia de ontem aí, um médico acusando de fraude o estudo sobre a cloroquina apresentado aí pela Prevent Senior, divulgado inclusive no ano passado, podendo trazer novos desdobramentos nesse sentido. E obviamente aí com toda essa movimentação negativa aí que já acontece em torno da Prevent Senior, temos alguns desdobramentos que acabam afetando aí o mercado financeiro. Olhando para outros aspectos, o relator da reforma tributária aí, no Congresso, ele diz que o ano de 2022, por ser um ano eleitoral, é um ano muito difícil de aprovar a proposta de reforma tributária. Então o ideal realmente seria que o quanto antes fosse votada essa reforma para que desse andamento e essa simplificação, assim como nós já falamos há diversas semanas e ressaltávamos no dia de ontem os problemas em torno da PEC 110, onde o líder do governo, a PEC 110, é um dos possíveis caminhos aí da reforma tributária para adiantar a reforma tributária, usando exemplos aí do que já existem em outros países, mas diversos estados e municípios aí têm sido contrários, assim como falávamos ontem, e o líder do governo diz que no momento não há ambiente aí para votação da PEC 110, então novamente aí travando essa reforma tributária e a PEC 110, aguardamos as cenas dos próximos capítulos, mas com certeza isso deve ter desdobramentos que impactam no mercado financeiro. A reforma do imposto de renda, que foi retirada, né, basicamente aí da reforma tributária e votada à par, de acordo com um estudo aí da Receita Federal, teria um impacto aí de queda nas receitas de quase 50 bilhões de reais somente no primeiro ano. Então também aí trazendo esse ponto que acaba mexendo com o orçamento, né? E também aí trazendo esse desdobramento aí tanto para estados, municípios e para a federação, esses 50 bilhões a menos de arrecadação que teriam que ser buscados de outra forma. Continuando aqui, a PGR, a Procuradoria-Geral da República, pede aí que o STF, o Supremo Tribunal Federal, continue aí com a condenação, né, acata aí a condenação do deputado Daniel Silveira. Relembrando aqui, o deputado Daniel Silveira é aliado e da base bolsonarista, inclusive, e foi preso lá pelo ministro Alexandre de Moraes, foi dado ao pedido de prisão em flagrante, inclusive, por situações onde ele ameaçava o STF e fazia incitações aí à população e aos manifestantes aí para que invadissem aí o Supremo Tribunal Federal. Entre outras situações, então existe aí uma investigação específica, uma ação penal contra o Daniel Silveira, e a Procuradoria-Geral da República se mostra favorável à condenação, que inclusive aí pode levar a alguns anos de prisão o atual deputado Daniel Silveira. O ministro Alexandre de Moraes, no dia de ontem, aí, pediu também que a Polícia Federal ouça o atual presidente Jair Bolsonaro em até 30 dias. Lembrando que falávamos no dia de ontem aí que o presidente disse que quer depor pessoalmente aí na investigação em torno aí da interferência dele, Jair Bolsonaro, na Polícia Federal, uma investigação que vem desde o início do ano, e agora o ministro do STF, Alexandre de Moraes, pede então celeridade nesse processo, dando prazo para a Polícia Federal ouvir o atual presidente em até 30 dias. E os partidos políticos, né, diversas lideranças e os próprios pré-candidatos, inclusive, olham aí para um possível crescimento da terceira via em relação às eleições 2022 no início do próximo ano. O primeiro trimestre seria decisivo, então, para o crescimento dessa terceira via, que cada vez mais tem sido dificultada até pela proporção aí de votos nesse momento nas pesquisas, né, sendo destinados aí ao atual presidente
Jair Bolsonaro ou ao ex-presidente Lula, então sobrando pouco espaço, mas diversos partidos aí e diversos pré-candidatos, como é o caso de João Dória, o Eduardo Leite, até mesmo aí, como já foi cogitado, o Mandetta, que foi ex-ministro da Saúde do governo Bolsonaro também, que são possíveis candidatos, dizem que essa terceira via se fortalece no primeiro trimestre e isso também pode trazer desdobramentos aí, visto que o mercado é mais favorável a essa terceira via que possa surgir. Olhando um pouquinho para a economia de forma geral, falamos aí já da alta do dólar, inclusive da preocupação de diversos especialistas, e apesar dessa alta, o Banco Central acredita em um alívio para o câmbio em 2022 e estaria aí pronto para agir aí caso seja necessário, caso esse alívio não venha. Inclusive aí diversos especialistas divergem dessa posição, inicialmente por ser um ano eleitoral e normalmente a volatilidade aí da moeda norte-americana em anos eleitorais historicamente ela é bem maior, podendo aí ter uma pressão maior aí sobre o dólar, né, e a desvalorização do real no próximo ano, e também especialistas divergem inclusive aí da política do Banco Central em relação ao controle do câmbio. Alguns gostam, outros não gostam tanto, principalmente aí pelo fato aí de não haver uma atuação direta e tão forte aí do Banco Central em alguns momentos para conter a moeda norte-americana. O Banco Central aí optou, como já falamos aí há algumas semanas, inclusive, por trabalhar muito mais com swaps cambiais do que especificamente aí uma atuação ativa aí com a compra e venda de moeda no mercado, com o objetivo aí de reduzir ou de controlar então a moeda norte-americana. Continuando e olhando para esse cenário econômico de crescimento de PIB, a Confederação Nacional da Indústria, né, revisou para baixo o crescimento do PIB do Brasil, chegando aí a 4,9% de crescimento, na opinião aí e no documento apresentado pela Confederação. Um dos pontos que pressionaria esse menor crescimento, assim como nós já temos visto o próprio Boletim Focus trazer aí a visão aí de queda semana após semana aí do crescimento do PIB para o final do ano, mas o ponto que pressionaria muito é a redução no crescimento da indústria. E realmente temos aí a indústria sofrendo bastante, como falamos aqui já diversas vezes, com falta de insumos, com crise energética e com diversos outros pontos aí, como nós já falamos aqui, a falta de chips, falta de maquinário, algumas indústrias com matéria-prima cada vez mais cara por conta também da inflação e do aumento do dólar. Isso tudo então teria aí um peso muito grande de acordo com a Confederação Nacional da Indústria e reduziria ainda mais essa perspectiva aí de crescimento do PIB para 2021. O FMI, o Fundo Monetário Internacional, vê uma necessidade aí dos países emergentes aí terem uma maior austeridade, né, maior responsabilidade fiscal nesse momento, a partir de agora, principalmente os emergentes aí no momento pós-pandemia. Os países ao redor do globo utilizaram muito dinheiro aí durante a pandemia, injetando muito dinheiro na economia, muito subsídio, muito auxílio, inclusive para a população, para manter o poder de compra, manter o comércio girando e principalmente aí atuando aí para a população mais pobre. E nesse momento, de acordo aí com estudos do FMI, é um momento de olhar mais para a responsabilidade, mais para a austeridade fiscal, com o objetivo aí de eliminar ou evitar esse risco fiscal aí que tem prejudicado aí diversos países emergentes e pode aí também trazer problemas no futuro. O Brasil aí sofre bastante com essa questão aí do risco fiscal já há bastante tempo, né? PEC dos precatórios, entre outros pontos, também pesam e vale a pena ficar de olho então nesses desdobramentos. De acordo com alguns especialistas, a pauta ESG deve dominar o setor financeiro nos próximos anos, inclusive da mesma forma que acontece aí na Europa, né, com os bancos aí auxiliando na transição das empresas para uma redução aí na emissão de carbono, principalmente, e essa responsabilidade aí do mercado financeiro nessa atuação. Óbvio, ainda é uma pauta muito recente, a pauta ESG,
Vemos aí diariamente empresas focando nisso e aguardamos as cenas dos próximos capítulos, mas realmente há uma pressão muito grande, inclusive para investir em empresas que tenham o selo ESG. E falando em criptoativos, os bancos centrais globais, né, agora foi a vez do Banco Central francês reforçar, mas é uma fala de diversos bancos centrais, reforçando a importância da regulação dos criptoativos. O próprio Banco Central francês, ele ressalta aí a importância da novidade, né, de ter situações novas como são as possibilidades dos criptoativos, mas também a responsabilidade aí e fiscalização sendo necessária, essa regulação então dos criptoativos. Toda vez que se fala em regulação, temos bastante volatilidade no mercado aí de criptoativos, mas é um processo aí que parece inevitável para os próximos anos. Olhando um pouquinho para o setor corporativo, temos aí a Irani Papéis e Celulose, né, que planeja uma ampliação e investimentos aí de quase R$ 1 bilhão nessa ampliação, com maquinário novo e tudo mais, buscando aí uma maior força no setor de papel e celulose. Há poucos dias falamos aqui sobre o setor de papel e celulose, que tem encontrado certa dificuldade também, e a Irani, então, nesse momento aí, se colocando aí como um momento de investimento para ampliar sua participação de mercado, e isso pode também trazer movimentos no mercado. Lembrando, isso não é nenhum tipo de recomendação de compra ou venda, o que nós falamos aqui, trazendo apenas notícias que podem impactar diversos setores da economia e do mercado financeiro. A queda na venda de cimentos também mostra uma desaceleração aí na busca aí por materiais de construção e reforma. Durante a pandemia, principalmente, houve uma alta bem grande aí na busca desse tipo de insumos, inclusive aí com fortes altas aí e falta de produtos no setor, inclusive. E agora aí vemos no mês de setembro uma certa desaceleração que pode aí continuar, principalmente pelo fato de a população estar mais endividada, sobrar menos dinheiro, então automaticamente as pessoas acabam deixando aí de reformar, construir, ou a própria construção civil também acaba desacelerando um pouco pela falta de vendas, mas aguardemos as cenas dos próximos capítulos e obviamente vamos falar aqui no nosso Morning Call o que esperar do mercado hoje. O Mercado Livre, assim como outras empresas já fizeram, aí, principalmente de varejo online, né, busca a expansão aí olhando para os produtos frescos. Já falamos sobre isso também há pouco tempo, há poucos dias atrás, e agora o Mercado Livre buscando então parcerias nesse sentido para poder comercializar aí produtos aí como carnes, frutas, verduras, legumes, inclusive produtos frescos aí que possam ser comercializados e entregues por esses grandes players aí do varejo online. Isso também pode cada vez mais gerar competitividade e mudanças nesse setor. A Corzan, empresa de saneamento do Rio Grande do Sul, agora contratou o Morgan Stanley aí para o IPO, para a oferta inicial de ações. O governo do Rio Grande do Sul aí planeja ser acionista minoritário da companhia, mas também setor aí de saneamento aí crescendo bastante e gerando mais oportunidades, podendo então movimentar também nos próximos meses aí em relação a essa abertura de capital da Corzan. E a Hapvida aí, que também setor de saúde, setor hospitalar que vem crescendo bastante, inclusive a própria Hapvida aprovou aí a emissão de 2 bilhões de reais em debêntures, lembrando aí, como já falamos aqui também, pela preferência aí, né, no momento de investidores migrarem aí recursos para a renda fixa, diversas empresas têm aproveitado o momento para alongar dívidas com emissão de debêntures, trazendo investimentos ali para longo prazo também. Esse é um dos pontos que a Hapvida também tem aproveitado, assim como outras empresas, e tudo isso aí pode movimentar o mercado no nosso dia a dia. Já são 6h19 da manhã. Vamos olhar um pouquinho para abertura e fechamento de mercado. As bolsas asiáticas já estão fechadas. Temos aí a China voltando após uma semana, né, desde a sexta-feira da semana passada, feriado na China. E aí voltando então agora, bolsas chinesas aí fechando em leve alta no dia de hoje, alta de 0,74 na bolsa chinesa, que chegou a 14.414 pontos.
após todos esses dias fechados e, óbvio, refletindo aí um pouco aí do mercado internacional no dia de ontem. Já a bolsa Nikkei no Japão, que vinha aí de quedas consecutivas aí, por conta de receio dos investidores, com o mercado também mais ameno no dia de ontem e com uma certa confiança maior dos investidores, tivemos a Nikkei fechando com alta de 1,34 a 28.048 pontos. Já para o dia de hoje, as demais bolsas aí têm oscilado bastante, principalmente aí por conta de alguns indicadores na Europa, aí, como foi o caso aí da balança comercial na Alemanha, entre outros pontos aí, fazem com que as ações aí e as bolsas globais aí oscilem bastante aí desde as primeiras horas do dia. Nesse momento especificamente, o DAX na Alemanha cai 0,40, o CAC na França cai 0,55 e no Reino Unido aí a lateralização negativa com a bolsa caindo quase 0,10%. No pré-market dos Estados Unidos também temos aí uma dificuldade em prever, mas nesse momento aí temos os Dow Jones aí caindo 0,10, S&P 500 caindo 0,20 e Nasdaq caindo 0,25%. Desde as primeiras horas do dia, acompanhando aqui essa oscilação, tivemos aí momentos de alta dessas bolsas, pré-market dos Estados Unidos também em alguns momentos um pouco mais tranquilo, mas principalmente aí as bolsas e os investidores de olho aí na divulgação do payroll lá nos Estados Unidos e nas falas aí do Banco Central Europeu, olhando aí para essa perspectiva principalmente aí de retirada de estímulos e quais serão os próximos passos da economia. Lembrando, o mercado é soberano e podemos aí, a partir de alguns desses indicadores, termos uma mudança completa no mercado ou potencializar esses resultados negativos que já vimos nesse primeiro momento. Índice Ibovespa deve seguir as bolsas norte-americanas, mas lembramos, aí já tivemos 3 dias de lateralização do índice, 2 dias aí de descolamento completo, enquanto as bolsas globais subiram forte, por aqui ficamos no 0 a 0, mas torcemos aí para ter um bom dia no mercado brasileiro, inclusive aí de olho no indicador principal aí da semana, que é o IPCA, que é divulgado aí no dia de hoje. Obrigado pela sua companhia, então não esqueça, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha esse conteúdo e acessa também um dos nossos grupos de WhatsApp. Aproveita aí, bom trabalho nessa sexta-feira, um bom final de semana e nos vemos na segunda-feira a partir das 5h50 da manhã para mais um bate-papo aqui no nosso Morning Call, o que esperar do mercado hoje. Tchau, tchau.